E quais são as escolhas que nós estamos fazendo? A maioria das pessoas não percebe o seu mundo mental. É o mundo mental subconsciente que faz as escolhas. Então, vamos entender essa divisão no nosso mundo mental e a divisão no nosso cérebro, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério direito, ele absorve tudo, tudo, tudo. Até os 7, 8 anos de idade, a gente é uma esponja. Tudo que a gente percebe em todos os níveis da visão, da audição, da porosidade do corpo, das sensações, tudo através dos 5 sentidos que a gente absorve, a gente entende como sendo uma verdade. Hemisfério direito. É lá que mora a criança interior, essa parte nossa que fica com a bagagem, fica presa nas bagagens do passado. É nesse lugar, quando aqui a gente quer fazer alguma coisa e tem algo que está emperrado e a gente não sabe o que é. É nesse mundo subterrâneo, nesse mundo da mente subconsciente. A mente subconsciente, ela é inconsciente. E o inconsciente é que move o nosso corpo, através das memórias que estão na mente subconsciente. Então, o que está mais para baixo do iceberg é que está movendo aquela ponta de cima de gelo que você é capaz de ver no mar. 10% do iceberg. Para baixo da água tem 90% do iceberg. E nós somos muito parecidas com o iceberg. Nós somos tomadas por tudo que está abaixo da água. E a gente pode fazer uma analogia dizendo que essa água seria o nosso emocional, que é movido pelas memórias do passado, que é movido pelo campo mórfico familiar e que é movido quando eu falo memórias do passado, eu estou falando tudo que se compreende dentro disso. O passado desde a nossa vida intrauterina e um passado antes disso, de nossas outras existências. Do que nós ainda não apreendemos. Através da vivência. Quando a gente vive, a gente apreende, a gente guarda para dentro. É diferente do que a gente lê. É diferente do que a gente sabe. Ah, eu sei. Sim, você sabe, mas o que você faz com isso? Ah, eu já li 3 livros que falam... Ok, mas o que você faz com isso? Então, o hemisfério direito, ele guarda tudo, tudo. Ele é um arquivo que tem tudo ali. Tem os nossos potenciais e tem os nossos déficits, digamos assim, o que a gente ainda não conscientizou. Então, imagina que é uma caixa que, ao sacudi-la, você pode soltar o passado. Quando a gente pega essa caixa e sacode, solta o passado, o que que sobra? O vazio e a escolha de começar de novo e contar comigo
Não tem aquela música? Começar de novo e contar consigo vai valer a pena. Então, sacudir a caixa. O hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da razão, ele é que tem o potencial de escolher sacudir a caixa. A caixa está no hemisfério direito. A minha parte consciente e racional, ela tem o livre-arbítrio de escolher se quer soltar ou não, se quer fazer uma terapia ou não, se quer seguir um caminho ou não. E o hemisfério direito depende do hemisfério esquerdo escolher. E quando a gente vai para psicofilosofia Kahuna, onde o hemisfério esquerdo é a mãe, o Rani, e o hemisfério direito é a criança. E o que está acima é o alma kua. A criança é o niripili, vocês já sabem. E o que está acima é o alma kua. Alma kua, o pai. Então, pai, mãe e filho. Divina Trindade, pai, mãe e filho. Devem andar juntos. Quando nós conseguimos isso, através das nossas escolhas, unir os três, as três consciências, o pai, a mãe e o filho. Imagina, num final de semana, o pai, a mãe e o filho resolvem passear. Vamos passear? Vamos. E cada um segue numa direção. Eles não se encontram. Um levou a cesta de piquenique, o outro levou o suco e o outro levou a toalha para estender, para colocar seca. Só que cada um foi para um lugar. E quem chegou com a cesta não tinha nem onde colocar e não tinha o que beber. Quem chegou com o que beber não tinha... Bem, é assim que a maioria das pessoas está fazendo. Um hemisfério vai para um lado, o outro vai para o outro, o eu superior está lá orientando, ninguém quer ouvir. Ninguém quer fazer o que ele está dizendo. Faça assim. E o hemisfério esquerdo, que está totalmente poluído, de tanto absorver conteúdos externos e tantos julgamentos, ele não ouve. E ele fala, não, eu vou fazer do meu jeito. Tem uma frase de Jesus que é mais ou menos assim, se eu me lembro bem. Larga tudo e vem comigo. Quem é o comigo? É a consciência. Quem é Jesus ali? É a consciência. Larga tudo e venha com a consciência. Larga tudo e vem comigo. Largar o quê? O passado. Como que a gente larga o passado? Perdoando. Então, a divina trindade, o eu superior, a mente, o hemisfério esquerdo da razão e o hemisfério direito das emoções. E o inconsciente que move o corpo. E o condicionamento que move o corpo. O que o nosso corpo faz que a nossa consciência não queria fazer, mas o corpo já fez. Ou o que a nossa consciência quer fazer, mas o corpo não faz. Vamos dar um exemplo. Uma mulher que quer fazer uma dieta. Ela decide com o hemisfério esquerdo, com a razão, fazer uma dieta. Pegou, vou seguir assim, assim, assim. E logo no dia seguinte ela abre a geladeira e come tudo lá. Pega as latas de leite moça, faz os brigadeiros e come tudo. E começa a se sentir culpada. Quem fez isso? O corpo. O corpo fez sozinho, sozinho, de sua vontade própria. Então, o corpo é uma entidade.
Entidade é tudo que tem uma determinada consciência, mesmo que seja inconsciente. Estão compreendendo? Estão chegando junto comigo? Entidade aqui, eu não estou falando de uma entidade que incorpora no centro de Umbanda, não, não é isso aqui. A entidade é uma consciência, uma informação que move algo. Então, uma caneca tem uma entidade, um celular tem uma entidade, o seu trabalho é uma entidade. Um livro é uma entidade. Você é uma entidade. O seu hemisfério esquerdo é uma entidade. O seu hemisfério direito é uma entidade. E onde está o piloto desse avião? Quem é que vai colocar ordem nisso? Quem é que vai falar, gente, arrou, nós estamos indo para um piquenique, a gente tem que ir para o mesmo lugar. Pai, mãe e filho. Para onde nós vamos? Vamos definir agora? Então, eu quero ir para esse lugar, porque nesse lugar eu vou colocar minha toalha, minha cesta do piquenique e meu suco. Vou me sentar ali. E vou desfrutar. Então, todas as partes sabem para onde devem ir. Ao comando da sua escolha. Muito mais do que força de vontade, nós temos que ter objetivo. Porque com um objetivo claro, a força de vontade aparece. Por quê? Porque lembram daquelas várias faixas paralelas de frequências, de patamares de frequências? Quando aqui você está num determinado andar, num determinado patamar, você faz uma escolha, e é uma escolha que te eleva, uma escolha consciente que te eleva, eu quero ampliar a minha vida, eu quero prosperar a minha vida, eu quero tornar saudável a minha vida. Isso não é elevar? É elevar. Então, quando você eleva no desejo, e você olha para aquilo, a tua mente começa a funcionar nesse andar, nesse patamar. E nesse patamar existem vários arquivos novos que você ainda não tinha acessado, porque você não estava nesse patamar. Então, existe um colégio que tem 5 andares e tem um determinado armário de arquivo que está no 4º andar. Não adianta você, no primeiro andar, ficar rodando, porque você não vai encontrar aquele arquivo que está dentro daquele armário. Então, aqui embaixo, alguém pede para você, por exemplo, querida, por favor, pegue no arquivo a solução para pontinho, pontinho, pontinho. E você vai ficar rodando no primeiro andar? Ó, não tem nada aqui, não tem arquivo. Eu estou encontrando aqui salas de aula, professores, alunos. Nesse andar aqui tem banheiros, tem sala de aula, tem refeitório. Então, a pessoa para e ela pergunta: o que eu tenho que fazer para encontrar o arquivo? Como eu posso encontrar o arquivo? E a resposta já está dentro da pergunta. E ela tem uma ideia de subir os andares. E quando ela chega no 4º andar, para sua surpresa, tem um arquivo cheio de informação. Ela abre e encontra tudo que ela queria. É exatamente assim. É uma maneira que eu estou traduzindo como que acontecem esses mundos frequenciais.
Imagine, então, que a pessoa, ela quer ter a forma ideal para ela. Ela está com 100 quilos e ela está se sentindo mal, se sentindo pesada, não está dormindo direito, não está com boa saúde. O que normalmente a pessoa faz? Que droga! Ai, eu tô horrível! Ai, eu tô gorda! E ela fica o dia inteiro assim. Ela tem consciência de alguns pensamentos, mas 90% desses pensamentos ela não tem consciência. Mas ela se maltrata e se critica o dia inteiro. Onde ela vai ficar? Nesse andar. Não tem como sair daí. Se eu falo para mim mesmo o dia inteiro, eu estou presa, eu estou presa, eu estou presa, sim, eu estou presa. Agora, se aquela mulher, ela olha para o que ela quer, ela vai se imaginar com a forma ideal. Nessa forma ideal, ela tem 70 quilos. É ideal para ela, para altura, ossatura, idade, 70 quilos. Como que ela está nesse lugar? Ela está saudável. E à medida que ela vai olhando aquilo, ela vai criando essa imagem na sua mente imaginativa, que faz parte do hemisfério direito da criança interior. Por isso é que nós temos que fazer as pazes com a criança interior para ela ficar super, ultra, mega, power, criativa, imaginativa, para que ela não se bloqueie na imaginação, porque é o mundo da imaginação que vai nos levar para onde a gente quer. Então, ela se vê, ela começa a criar uma imagem e, na verdade, ela começa a acessar os mundos invisíveis, onde tudo isso já está manifesto. Imaginem uma tela transparente, gelatinosa, onde a gente toca e entra no mundo invisível. E onde essa mulher já existe com o peso ideal, a forma ideal, próspera, feliz, saudável, realizando o que ela quer. E ela, do outro lado, do lado que é 10% só, que é o mundo material, ela se conecta com essa parte. Porque é uma questão de conexão. Antes não era assim. Antes ela só reclamava de si. Então ela ficava presa no mundo material daquela forma. Mas depois que ela começou a idealizar o que ela queria, a pensar no que ela queria e a fortalecer esse pensamento no dia a dia, ela começou a se conectar com essa substância amorfa, com esse mundo invisível, de onde surgem todas as formas. Porque dentro de um átomo, 99,999999999 é vazio. E totalmente suscetível ao mundo das nossas ideias. Então, percebam, tudo que vocês estão vendo no seu mundo foram vocês que criaram. Com aqueles pensamentos subconscientes que vocês não têm consciência. Eu sou tão carente, eu sou tão triste, eu não tenho, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, eu não isso. Porque eu sou chata, porque eu sou burra, porque o fulano, porque o Beltrano. Quantos por cento do nosso dia a gente passa pensando nas outras pessoas? Vou te falar, 98%.
99% ou 100%, dependendo da vida da pessoa. Se você vê aquela pessoa bem fufu, mas muito fufu, é que ela só pensa na vida dos outros. Se você pensa uma pessoa de altos potenciais realizadores que se realiza, ela pensa na vida dela. Ela pensa no que ela quer. O que eu quero? Eu vou chegar lá. Nada vai me deter. Porque é o que eu quero, eu decido, eu escolho. E o que eu tenho que fazer agora para chegar lá? E ela começa a se mover. E quando nós olhamos para o que nós desejamos, e nós começamos a exercitar, entrar nesse mundo invisível, todas as ideias que nós precisamos ter para chegarmos lá vão vir. Por quê? Porque a gente está em outro nível de consciência. Em outro nível de consciência. Nesse nível de consciência aqui, nesse andar de baixo, não tem ideias, só tem as ideias que criaram isso. Então, se a pessoa está vivendo numa situação limitada, eu pergunto, quais foram as ideias que criaram isso? Isso, exatamente, que a pessoa está vivendo. Culpas, remorsos, raiva de fulano, raiva de Beltrano, raiva da mãe, raiva do pai, raiva disso, raiva de si, complexo de não sei o quê, xingamentos interiores. Então, criaram um lugar material, onde a pessoa se sente presa, eu não consigo, eu não consigo. Lembram que eu já contei para vocês que na época que eu estava ainda lá, 20 anos atrás, com a criação de animais, e que eu era uma sofredora. Como que eu pensava? Eu pensava, além de ter pensamentos de me matar, de me suicidar, como que eu pensava a maior parte do dia? Eu estou presa aqui, eu não consigo sair, eu estou amarrada. Eu falava muito isso para mim, eu estou amarrada aqui, eu estou amarrada aqui. E após o encontro com Jesus, que eu falei para vocês, que um dia eu fui dormir deitada na minha cama, normalmente à noite para dormir, eu tive uma ideia de ir me encontrar com Jesus. Então, na minha imaginação, eu imaginei que eu estava me encontrando com o mestre no Monte das Oliveiras. Tinham várias pessoas, e eu fui lá, ele abriu os braços, eu abracei ele, encostei minha cabeça no ombro dele, chorei. Foi só isso que eu fiz. E eu adormeci. No segundo dia, eu fiz a mesma coisa, no terceiro dia também. E no quarto dia, eu acordei com uma ideia. Eu acordei com duas perguntas na minha cabeça. O que eu faço para sair dessa situação? Como eu faço para sair dessa situação? E não deu muito tempo, eu comecei a pensar em fazer sabonete. E o final vocês já sabem. Então foram as perguntas. O que eu faço para sair daqui? Ao invés de afirmações, eu estou amarrada, eu estou presa, isso aqui não vai mudar nunca, eu estou sofrendo muito nessa situação. Eu quero sair daqui. Eu quero parar com isso. Não muda nada. Afirmações não mudam nada. Diferente de afirmações. Afirmações são perguntas que você faz no futuro, como aqui agora. Como foi mesmo que eu consegui resolver tudo isso? Isso são afirmações.
eu também uso afirmações. Por exemplo, imagine que a pessoa quer saúde e ela está doente. Então, ela se pergunta, como foi mesmo que eu consegui tanta saúde que eu já nem lembro mais o que foi que eu fiz? Isso é uma afirmação. Nós precisamos convidar as ideias. As ideias são aquele amigo educado, querido. Só vem como é convidado. E para convidar, nós precisamos perguntar: o que eu preciso fazer aqui? Ah, então, depois, anos depois de 20 anos, vem o Gary Douglas e traz os conteúdos do Access Consciousness, que são baseados nas perguntas. E que nós temos à nossa disposição. E eu falo, e me pergunto, por que as pessoas ainda estão no mesmo lugar? É falta de coragem? O que é o oposto à coragem? É a covardia? Não, não é. É a conformidade. É a conformação. A conformação. Porque, de alguma forma, isso tá morninho, tá confortável, cheirinho de bosta. Ainda não doeu o suficiente. Ainda estão culpando os outros. Ainda estão querendo receber algo dos outros. Ainda estão querendo receber uma amada mamãe. Ainda estão querendo receber o olhar do papai. Crianças crescidas de 30, 50, 60 anos ainda querendo mamar na mamãe. Ainda querendo ficar juntinho daqueles amiguinhos que só desencaminham a nossa vida. Ainda em barcos furados, fingindo que não estão vendo o furo do barco. Ainda esperando um salvador que venha de fora. Anteontem, eu chamei aqui um elétrico. Eu falei para ele, você pode vir aqui tal dia, por volta da tal hora, para colocar um chuveiro elétrico e ver o que está acontecendo numa lâmpada aqui da cozinha, que ela está piscando. Quando eu acendo ela, ela fica legal e, de repente, ela começa a piscar. Às vezes eu acendo a outra, que tem também no mesmo lugar, e ela para de piscar. Mas, às vezes, ela pisca com a outra também. Então, realmente, eu não sei o que está acontecendo. Talvez tem que ver. Tá bom. Ele veio, colocou o chuveiro, subiu na escada aqui para ver a lâmpada. Ele tocou no fio, fez assim, ele tocou no bocal e ele falou para mim, Carla, tá tudo muito bem, a instalação tá toda firme, toda segura, não tem problema nenhum. Acende a lâmpada. Acendeu, ela ficou parada. Acendida normal. Ele falou, olha, tá ok, o que você faz? Durante a semana, você experimenta, qualquer coisa você me chama. Eu falei para ele, não é melhor a gente trocar a lâmpada para ver? Ele falou, não, tá tudo bem, ela tá acendendo. Eu falei, tá bom. Ele foi embora. À noite eu acendi, ela ficou bem, daqui a pouco ela começou a piscar, piscar, piscar. E eu pensei assim, o que será que está acontecendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a lâmpada. Eu subi na escada, troquei a lâmpada e consertou. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o básico que era para ser feito não foi feito.
Então, tem algo na vida de vocês que é básico, que não está sendo feito. E que, se for feito, vai mudar toda a estrutura. É quando eu falo para vocês, faça 20%, que o resto, os 80%, a sua consciência vai fazer por você. Porque nós somos consciência. Nós somos consciência. Mas tem algo que é o básico, que nós não estamos fazendo. Esse básico pode ser largar alguma amizade, pode ser largar algum vício, pode ser tomar um banho frio, pode ser sair para caminhar. Uma das coisas que mudou a minha vida há 20 anos atrás foi eu começar a caminhar. Eu falei para mim mesma, se eu quero movimentar a minha vida, eu preciso me movimentar. Ó, isso é congruente. Sim, eu vou me movimentar. E eu comecei a caminhar todo dia de manhã. E eu comecei a caminhar na rua. Depois eu tive ideia de caminhar para outro lugar. Depois eu tive ideia de caminhar mais um pouco até que eu encontrei um lugar que tinha uma cachoeirinha. E que eu comecei, então, a ir para lá todo dia e tomar banho de cachoeira. Ó, como que isso apareceu no meu mundo? Porque eu fiz o básico do básico, que foi iniciar a caminhada. E lá naquela cachoeirinha, então, eu sentava, fazia FT, eu olhava a natureza. E eu lembro quando eu deitava para tomar sol, eu olhava assim para a natureza e falava assim, eu quero mais disso, mais disso, mais disso. E ontem, que foi sexta-feira, a minha manhã toda eu tomei para mim. O que eu fiz? Eu fui lá para trás, eu acendi uma fogueira, isso às 8 horas da manhã. Acendi uma fogueira, rastelei as folhas de mangueira, e joguei na fogueira para ter uma defumação de folhas de mangueira, que é poderosa. Eu tomei um banho de ducha e me lavei de sabão de coco dos pés à cabeça. E fiz um banho de erva com folha de bananeira. E tomei esse banho. E sentei diante da fogueira. E estava fazendo sol. E eu comecei a agradecer. E eu me lembrei daquele dia que eu ficava deitada, tomando sol e falava, eu quero mais, eu quero mais. E eu olho agora para toda a natureza que eu vivo plena, porque eu escolhi quando eu falei, eu quero mais disso. E depois de um tempo, me veio uma outra intuição e eu fiz um banho de alecrim. Então, antes eu fiz um banho de bananeira para descarregar, fiquei conversando com o fogo sagrado, fiquei agradecendo, falei para ele os meus desejos e sonhos, porque eu só conto para o fogo. E depois eu tomei um banho de alecrim, que é um banho de abertura e alegria. Depois eu recolhi tudo e fui seguir o meu dia de trabalho. Só porque antes eu escolhi isso que eu estou vivendo aqui, hoje, agora. E eu não parei, porque eu tenho outros desejos. Eu quero ampliar a minha vida. Eu quero mais, 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 mais. Porque sempre que a gente quer ampliar, nós vamos ter que nos mover, sair do lugar, estudar mais, conhecer mais, viver mais. E assim a gente vai alargando a nossa alma. Porque ou nós estamos crescendo ou nós estamos morrendo. Nós somos como as plantas. Você coloca uma mudinha de planta num vaso e cuida dela, ela vai crescer, crescer, crescer. De repente, ela vai paralisar. Você vai precisar fazer uma boa poda. Eu não estou dizendo fazer uma poda superficial, estou fazendo uma boa poda para ela continuar a crescer, senão ela para.
Ou então você vai precisar mudar ela daquele vaso para um vaso bem maior, para ela poder crescer. E para nós irmos para um vaso maior, nós precisamos ter novos conhecimentos. Se nós não tivermos novos conhecimentos, e o conhecimento alarga a vida da a gente não vai poder ir para um lugar maior. Se você só sabe dirigir um carro e te dão um avião, não adianta nada, você entra ali, você não sabe nem por onde começar. Então, no carro você vai pensar, eu quero um avião. O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer para saber manejar aquele avião? E o quanto de crescimento na vida de vocês e na minha estão nos esperando e dizendo assim, quando é que ela vai me ver? Porque tudo já está manifestado. Nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Vejam o ouro, por exemplo. Ele se transforma. A água, ela se transforma, vai para vários estados. O corpo humano se transforma. Ele é terra, ele vem da terra, ele volta para a terra. Tudo se transforma. A semente em árvore, a árvore em lenha, a lenha em cinzas, a cinza em terra. Tudo se transforma, tudo já está aqui. Quando a gente compreende isso, que tudo já está aqui, eu preciso ver o que eu quero. E a palavra que dá um salto quântico é eu preciso expressar o que eu quero. Se eu quero saúde, eu preciso expressar saúde, para eu poder me conectar com aquilo que é a saúde. E para ter novas ideias, para fazer novas coisas. Então, as ideias movem os pensamentos, os sentimentos e o corpo. E como que eu vou ter que trocar a lâmpada? Que é o básico do básico do básico, que vai dar a base para toda a transformação que vocês estão querendo. Eu quero transformação na minha vida. Eu quero crescer mais. Eu quero ampliar mais. Eu quero conhecer mais coisas que eu não conheço. E eu pergunto, o quanto por cento de ensinamentos que foram passados aqui até hoje vocês estão exercitando? Eu já até me esqueci de tantos que foram passados. Desde banhos, rituais, conexões, vivências, exercícios. Vou te contar como eu tenho feito. Eu tenho tomado banho frio, eu regulei a minha alimentação para o mais saudável. Eu acordo 5, 5 e meia da manhã, já me levanto agradecendo. Quando eu vejo que o meu pensamento, vem algum pensamento aleatório, eu imediatamente cancelo isso, cancela isso agora. E eu escolho pensar. Então, o governador dos novos horizontes, onde está? A governadora dos novos horizontes. Precisa ter uma rainha dentro de você que vai governar. Porque o corpo está sem dono, escolhendo o que ele quer, nos condicionamentos.
Foi o que a mamãe escolheu? Foi o que o papai escolheu? Foi o que as suas más tendências ou pobres tendências, pequenas tendências, medíocres tendências escolheram? Ou é o que você escolhe escolher agora? E como pode melhorar? O que eu quero? O que eu quero realizar? Se nós não tivermos um objetivo de querer algo, nós ficamos paradas. Então, uma pessoa entrou dentro do táxi e o motorista perguntou: aonde a senhora quer ir? E ela não respondeu. E eles estão parados lá até hoje. E tudo que isso é e traz à tona, vamos destruir e descriar agora? Eu sou. Cancela tudo isso agora. Cancelar o passado. Então, a maioria de nós vive no passado e não percebe. Vive no passado e não percebe. O grande salto quântico, o grande pulo da onça pintada é focar os pensamentos no aqui e agora e no projeto que você quer. E cada pensamento aleatório que vier, que não tiver nada a ver com isso, você solta. Solta, eu solto, eu solto, eu solto. Eu estou aqui agora, presente. E eu quero realizar isso. O resto não importa. O que eu tenho que fazer para realizar isso? Como eu posso fazer para realizar isso? E vai seguindo a orientação interior. Vai seguindo a orientação interior. E aproveitando o momento, vou convidá-las a participarem do workshop de salto quântico, rica por dentro e rica por fora. Para quem quer, de uma vez, aprender e fazer o que está aprendendo, junto comigo, tá? E as primeiras 50 mulheres que ingressarem para o workshop vão receber um presente especial, meu, de mim para vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas. O link de inscrição para o Rica por Dentro e Rica por Fora está na descrição do vídeo.